so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. You'll have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you. Will have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day
Graças e paz de Jesus a todos. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus nesse momento especial na vida do Diego e da Andressa. E a palavra de Deus diz da gente saber também se alegrar com aqueles que se alegram. Então, esse final de tarde, início de noite, esse dia, é um dia que a gente está tendo a oportunidade também de nos alegrarmos juntamente com vocês. No Evangelho de João, no capítulo 2, eu vou fazer uma leitura do verso 1 ao 11, e depois nós vamos nos render a Deus em oração. A palavra de Deus diz assim:
2 dias depois, a mãe de Jesus foi convidada para um casamento na aldeia de Caná da Galileia. Jesus e seus seguidores também foram convidados à festa. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele com o problema. Eu não posso ajudar agora, disse ele. Ainda não é minha hora de fazer milagres. Todavia, a mãe dele disse aos criados: façam tudo o que ele disser a vocês. Achavam-se ali 6 talhas de pedra para a água. Eram utilizadas nas cerimônias dos judeus, e em cada uma cabiam de 80 a 120 litros. Então Jesus pediu aos criados que enchessem as talhas de água até em cima. Quando isso foi feito, ele disse: tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Quando o mestre de cerimônias experimentou a água, que já tinha virado vinho, não sabendo de onde trouxera, embora os criados soubessem, chamou o noivo. Isto é coisa muito boa, disse ele. O Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa gasta primeiro o vinho melhor e depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, distribui o vinho barato, mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Esse milagre em Caná da Galileia foi a primeira demonstração pública dada por Jesus do seu poder enviado do céu, e os seus seguidores creram que ele realmente era o Messias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos, estamos alegres, meu Deus. Esta é uma data marcante, em especial para o Diego e a Andressa. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tens feito na vida deles. Tem abençoado este casal com o presente do casamento e com um amor especial. Que possam realizar seus votos e entrarem na aliança abençoada do casamento. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro. Amém.
Os pais dos noivos, padrinhos, convidados podem se assentar. Gostaria de me reportar agora um pouco mais ao Diego e à Andressa. E olhando para esse texto do Evangelho de João, no capítulo 2, Deus colocou algumas questões no meu coração que já procuro aí vivenciar com a minha esposa e penso que vai ser de grande utilidade aí para vocês nesse momento especial da vida de vocês. Então, quando eu olho para esse texto, Diego e Andressa, eu percebo que o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi num casamento. Antes de curar enfermos, antes de multiplicar pães e peixes, antes de libertar pessoas, o primeiro milagre foi num casamento. Nós precisamos entender o quanto o casamento é prioridade aos olhos de Deus. Precisamos começar também reconhecendo o problema. O problema que o texto apresenta para nós é que faltou o vinho. E no Salmo 104, verso 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. Então, na simbologia bíblica, o vinho é sinal de alegria. O vinho é sinal de realização. Deus criou o casamento, então, Diego e Andressa, para que houvesse alegria, para que houvesse realização. Infelizmente, pela própria conduta e jeito de ser, como também das limitações humanas, o vinho acaba. Mas não devemos olhar somente para o problema, mas também para a solução. A solução foi o milagre que o Senhor Jesus operou. E assim como ele operou um milagre em favor desse casal, nós também cremos que ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Assim diz o autor da carta aos Hebreus. Então ele continua transformando casamentos, e louvado seja o Senhor por isso. O ponto número 1 da intervenção de Jesus também não se baseia no fato de que Jesus foi chamado de última hora. Jesus não foi chamado às pressas, como se ele saísse então correndo para resolver um problema. Ele foi convidado para estar lá. Isso diz o verso 2 do Evangelho de João, no capítulo 2. E é este o desejo de Deus desde o início. Quando a gente olha para Adão e Eva lá no jardim, vemos Deus diariamente se relacionando com o primeiro casal. A mensagem que ele também nos transmite é de que eu quero fazer parte disso. Eu quero estar com vocês. Então, como Deus decidiu estar lá, se relacionando de forma perfeita, um relacionamento íntimo, intenso com o primeiro casal, ele também quer fazer parte desse casamento entre você, Diego, e a Andressa. Eu quero fazer parte disso, diz o Senhor então. E porque o Senhor Jesus foi convidado e porque ele estava lá, ele pôde de fato operar um milagre. Então a gente olha e reconhece não apenas o problema, a limitação humana, mas o Senhor oferecendo o milagre. Esse milagre aconteceu dentro de um processo. Havia
ali 6 talhas de pedra. O número 6, ele é apresentado na Bíblia como número de homem. O 6 sempre está relacionado com aquilo que é humano. Essas 6 talhas falam de algo relacionado ao homem. A Bíblia diz que eram talhas de pedra. Então, se existe algo que tem atrapalhado o plano, o projeto inicial de Deus em relação ao casamento, é a dureza do coração do homem. Mas graças ao bom Deus, o profeta Ezequiel profetizou da parte de Deus, dizendo: eu vou transformar o coração de vocês, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar em vocês um coração de carne. Louvado seja o Senhor. Essas talhas falam também de algo muito importante. A Bíblia diz que mandaram encher as talhas até em cima. A verdade é que eram pedras talhadas. A Bíblia dá uma medida que varia de uma talha para outra, de 80 a 120 litros, porque a medida não era exata, porque cada pedra era cavada ou talhada manualmente. Eu acredito que, ao olhar para essa questão, eu percebo então um trabalho da parte de Deus. Deus quer operar nas nossas vidas, quer trabalhar nas nossas vidas. Em alguns momentos, a gente vai precisar ser firme. Em alguns momentos, precisamos ser flexíveis, procurar entender um ao outro, compreender um ao outro. É um exercício, mas podemos ter a plena certeza que Deus, Ele está conosco, Ele está contigo, Diego, Ele está contigo, Andressa, para que vocês possam se ajustar também em algumas questões que a própria vida às vezes nos impõe. Esse então é um tratar de Deus conosco, é um tratar de Deus com o nosso íntimo, porque quanto mais for talhada a pedra, mais água vai caber nessa talha. Quanto mais água houver, mais vinho ele pode transformar também. Um outro detalhe interessante é a questão da água. Primeiro o Senhor manda encher de água, depois ele transforma a água em vinho. O que faz olhar para a água e dizer que ela é a matéria-prima do milagre. A responsabilidade de encher de água, Deus transfere a nós, Deus transfere aos homens. Mas o transformar a água em vinho é responsabilidade dele. E quando eu olho para isso, eu percebo um outro princípio importante. A água, na simbologia do Novo Testamento, representa praticamente 2 coisas. Ela fala da ação da palavra de Deus. Jesus, o noivo, veio para santificar a igreja, a noiva, pela lavagem de água da palavra. E a Bíblia também fala a respeito de como do interior daqueles de nós que crescemos fluiriam rios de água viva. Então a figura da água sempre está relacionada com a palavra de Deus ou a ação da palavra e do Espírito Santo. Encher-se da palavra, encher-se do Espírito é o caminho para que Deus tenha a matéria-prima, para que esse vinho seja continuamente multiplicado. Agora, quando a gente observa o resultado desse milagre, quando o mestre Sala não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, provando o vinho, ele diz: vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa, coisa que normalmente ninguém fazia. Se colocava o melhor vinho no início. Depois que a turma já tinha apreciado aquilo, já tinha se alegrado um pouco, era uma medida econômica colocar um vinho de qualidade inferior no final da festa. Eles fizeram diferente de todos os outros. O melhor vinho veio depois. O que o mestre Sala não sabia era de onde viera o melhor vinho, mas o que nós sabemos era que o vinho tinha uma ação milagrosa de Deus. Então, se já está bom agora, Diego e Andressa, vocês ainda podem viver algo ainda melhor do que essa coisa linda a qual vocês já estão aí começando. Eu tenho certeza no meu coração, Diego e Andressa,
que o Senhor Jesus será sempre parte desse relacionamento de vocês. Eu tenho a certeza que Ele não vai precisar ser chamado às pressas e nem de última hora, porque sempre Ele estará lá, junto com vocês. Eu tenho certeza que vocês sempre se encherão da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. Portanto, eu tenho certeza, Diego e Andressa, que vocês vão viver um milagre contínuo. Diferente de alguns que esperam o vinho terminar para viver um milagre depois. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que vocês viverão uma multiplicação contínua desse vinho e que outras pessoas serão influenciadas por vocês a viverem o sonho de Deus para o casamento, a viverem o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Os noivos receberam nesse momento as alianças, as quais são feitas de ouro, pois é o mais nobre dos metais. Assim há de ser a união entre vocês, Diego e Andressa, repleta de riqueza, de sentimentos e valiosa aos olhos de Deus. Seu formato é um círculo, que pressupõe não ter fim. E isso nos mostra que amor agradável a Deus é para todo sempre. Ela foi conduzida por uma criança, que são portadoras aí dos sentimentos mais puros, como deve ser o verdadeiro amor, e também vai ser colocada na mão esquerda por ser o lado do coração. E é no coração, com a riqueza de sentimentos, com a infinidade de um círculo e a pureza de sentimentos, que ela deve ser selada. Que estes anéis sejam para vocês um forte símbolo de aliança baseada no amor, na pureza e na constância do verdadeiro amor conjugal. Diego, você recebe a Andressa como sua legítima esposa? Sim. Andressa, você recebe o Diego como seu legítimo esposo? Sim. Gostaria que vocês ficassem um de frente para o outro. Falar para o Diego pegar o anel que vai ser colocado no dedo da Andressa. E junto comigo que você repetisse algumas palavras. Recebo você, Andressa. Recebo você, Andressa, como minha legítima e amada esposa. Quero viver com você de acordo com o que foi ordenado por Deus. Quero sempre te honrar. Quero te proteger na saúde ou na dor, na prosperidade ou na adversidade, sendo sempre fiel a você, enquanto vivermos e sempre com a ajuda do próprio Deus. Agora é sua vez, Andressa. Recebo você, Diego, como meu legítimo e amado esposo. Quero viver com você
de acordo com o que foi ordenado por Deus. Quero sempre te honrar. Quero respeitá-lo e ajudá-lo, seja na saúde ou na dor, na prosperidade ou na adversidade, sendo sempre fiel a você, enquanto vivermos, e sempre com a ajuda do próprio Deus. Vamos orar? Isso, segure um na mão do outro e vamos orar a Deus. Pai, graças te dou por essa oportunidade e esse privilégio, essa honra que o Senhor nos dá de estarmos juntos nesse final de tarde, início de noite, celebrando a união, o casamento do Diego e da Andressa. Pela autoridade que o Senhor me deu em teu Filho Jesus Cristo, eu abençoo esse casal. O Senhor sempre deu e eu sei que o Senhor sempre dará da tua graça, para eles também poderem lidar com algumas situações adversas que a vida nos impõe. O mais importante, Senhor, e eu peço a Ti, que o Senhor e eles também possam se manter sempre perto. O Senhor perto deles e eles perto de Ti. Tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixará ou nos abandonará. Pedimos todas essas coisas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Descansei em Deus, confie, e Ele
diante de Deus e de nós como testemunhas, tendo já trocado os seus votos e as suas alianças, tendo igualmente já apresentado certidão de casamento que consuma legalmente esse ato, eu vos declaro marido e mulher. Aê. Parabéns. E agora chegou aquele momento tão esperado. Diego pode beijar a Andressa. Convido a todos a nos colocarmos em pé. Vamos abençoar esse casal com a bênção do Senhor. Então, para isso eu digo, Diego e Andressa, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Louvado seja Deus. Oi, Andressa, minha querida neta. Eu estou aqui para desejar para você e o Diego muitas felicidades, tá? E que Deus abençoe vocês, abençoe esta união, tá? E que eu não pude estar aí com você, mas eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês, tá? E receba o meu abraço, tá bom? E um beijo no coração. Andressa, Deus te abençoe, você, o seu amado. Que você seja muito feliz. Não fica triste, fica alegre, feliz, porque é o seu dia. Que Deus te abençoe muito, que você seja feliz. Eu não vou poder estar aí, a gente não pode para te dar um abraço e tudo, mas o importante é você casar e ser feliz. E no mais, Deus abençoe muito você e a sua família. É a sua avó que está falando, eu te amo muito, do fundo do meu coração. Deus te abençoe. I used to rule the world, seas that rise when I get